O SUS ainda não existia quando você formou, né? Não, e é uma coisa, assim, uma história muito bonita que talvez a gente possa conversar até Sim, especificamente num sim, outro sim. momento, porque Mas fica à vontade. para mim, Jaider, assim, eu tenho é um motivo de honra muito grande, porque logo que eu me formei, quer dizer, eu formei em 86 e o modelo de saúde que existia na época, assim, totalmente diferente do que é hoje e do que eu acreditava. Então eu fiz um curso que trabalhava profissionais para um mercado de trabalho que não era o que eu acreditava nem o que eu queria. Então eu participei, isso foi em 86, a gente lembra aí, a Constituição, a nova Constituição foi em 88. 89 e 90 o SUS estava nascendo a pleno vapor e eu tive essa honra de fazer parte disso tudo. Quando eu me formei, fui para as cidadezinhas do interior e lá eu comecei a ver esse movimento e participar dele. Então, quando começou a ser escrita a Constituinte, que virou a Constituição, isso em todos os níveis hierárquicos também aconteceram. Então, as cidades também começaram a escrever as suas cartas, Sim. né? E lá na minha cidadezinha, eu era o único médico lá e fui convidado pela Câmara a auxiliar, a escrever a lei orgânica do município. E a gente já Que tinha todo esse trâmite, né? tinha. E a gente já ouvia esses rumores de uma política de saúde para todos, dos direitos. Quer dizer, aquela época que eu saí da faculdade foi exatamente aquela transição, né, de toda aquela ditadura militar para abertura política. Então, foi um período assim de muitas ideias, as coisas nascendo. Então, eu vi isso nascer, Sim. auxiliei a escrever o capítulo da saúde, da lei orgânica lá desse Uma coisa município. que, desculpe te Sim. interromper, uma coisa que te, assim, chamou a atenção de impactar mesmo, que quando você começou, ainda não tinha surgido o SUS. E com o advento do SUS, qual o impacto mais visível para você nessa época? É porque é isso que eu estava te falando. Assim, foi um encontro. Teve uma época, inclusive, na faculdade que eu pensei em largar o curso, abandonar a faculdade. Não era aquilo que eu procurava. Uma coisa assim que poucas pessoas, eu já comentei, vou comentar aqui para você, até sem citar nomes, mas eu tinha um dos meus professores na faculdade, que era meu orientador, ele era, na época, secretário de Estado da Saúde no Espírito Santo. E quando eu falava para ele o que eu achava, o que eu queria, falava em trabalhos de comunidades carentes, para eles aquilo era uma coisa impossível, inviável. Então, quando eu encontrei isso no SUS, nesse movimento que eu te falei, Lei Orgânica Municipal, fui indicado numa vaga para participar da Conferência Estadual de Saúde, fui lá representando a região. E aí isso logo, na época a gente não sabia que ia ser assim, né? Então, logo depois veio a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que hoje é um marco dentro da saúde, que Sim. possibilitou a Lei Orgânica da Saúde, que criou o SUS. Então, quer dizer, eu estava dentro de todo esse movimento. E o que isso significa? O que eu vejo? A gente sabe, quer dizer, eu, desde que me formei, que eu trabalho com saúde pública, né? Então, a gente sabe que ainda tem muita coisa para caminhar e para avançar. Mas quando eu lembro, lá na faculdade, eu me formei na Santa Casa de Misericórdia. Então, quer dizer, a lei que existia, como que as pessoas eram tratadas? Ou você pagava uma saúde particular, ou se você era trabalhador de carteira, você tinha a sua carteirinha do NPS, você era atendido ali pelo INPS, e quem não tinha era atendido como indigente, sem direito a nada, aquelas filas intermináveis.
E coisas assim, eu acho que a maioria da população nem sabe disso, mas, por exemplo, uma pessoa que era atendida como indigente, o que que significava? Ele não tinha nenhum nome, era um Sim. número, e se acontecesse dele ser internado e morrer, a família não tinha direito nem ao corpo dele, ele era um indigente, aquele corpo era doado para as faculdades, lá para os necrotérios. Então, assim, e aí você vê isso mudar de uma saúde nesse modelo, com um modelo que fala tudo para todos e com qualidade. Rapaz, é muita coisa que a gente caminhou. E Isso te para mim, emociona, né? ter feito parte disso aí é muito emocionante. Eu tive a oportunidade de lecionar na faculdade de medicina e algumas vezes eu contava isso para meus Sim. alunos, sabe? Porque hoje na faculdade eles estudam isso lá nos livros, como é que era. E eu para mim, assim, eu participei disso aí, né? A gente conta das coisas que a gente vivenciou e realmente aí a gente conta com o coração. Olha, eu não sabia. Por exemplo, na minha infância, se falava muito NPS, né? Então, a pessoa saía mais ou menos 2 horas da manhã, 3 horas da manhã para marcar fila. Isso. E muitas das vezes não conseguia, porque tinha um determinado números, né? Então, era uma cidade que tinha uma demanda e também de outros municípios, e acabava de muitas pessoas não conseguirem uma vaga para consultar com o médico. E sem contar sobre a extrema necessidade financeira que muitos não tinham. Então, quando você relata toda essa situação e vê como nós estamos hoje, melhoramos, né? Caminhamos um tanto. Ainda tem muita coisa Tem para muita coisa conquistar, a acontecer, né? Mas né? em vista do que era antes, mudou muita coisa.